Pois é, precisamos falar de Diogo Barbosa. Você que está aí do outro lado, que criticou a contratação, vocês aí da imprensa, como diria Marcelo Barreto, brincadeiras à parte, temos que falar mais sobre Diogo Barbosa e reconhecer o excelente início de trajetória que ele está tendo com a camisa do Fluminense. Acho que bem acima das expectativas da grande maioria, acredito eu. Das minhas, certamente. Eu não esperava esse desempenho inicial do Diogo Barbosa. A gente vai falar sobre isso aqui agora, porque também temos um dia importante pela frente, um dia decisivo, quando o técnico Fernando Diniz vai definir logo mais no treino no CT Carlos Sachilli o time titular do Flu, que vai enfrentar o Palmeiras neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Jogo muito importante, só que ainda tem um outro jogo mais importante ainda, que é o da terça-feira que vem contra o Argentino Júnior. E tem mais um jogador revelado em Xerém, recebendo uma proposta gigantesca na Europa que pode pingar nos cofres do Flu. Não assiste esse vídeo sem deixar o like, ou assista o vídeo e deixa o like depois. Claro, se você puder me dar essa moral, seu comentário, se inscreva no canal do Lessa, é muito importante que você faça isso. Ative as notificações, todos os dias estou aqui apurando, trazendo notícias, informações para vocês. Tudo sobre o Flu você sabe que encontra aqui no canal do Lessa. Apurou, confirmou, publicou, emplacou! E eu só acredito no Lessa! Pois então, galera, seguinte, os reforços estão aí, né? A janela de transferências está fechada. Este será o elenco do Fluminense para o restante da temporada 2023. E o que eu venho falando sobre o elenco estar melhor ou não em relação ao que a gente tinha antes, a gente tem que sempre levar em consideração que uma coisa é teoria, outra coisa é a prática. Na teoria, o Marlon, por exemplo, é um grande reforço. Será que na prática vai ser? Tem tudo para ser, mas a gente tem que esperar. Alguns jogadores chegaram em baixa. Por exemplo, Johnny Gonzalez e Diogo Barbosa. Jogadores que a gente não esperava muito, ou muitos ainda não esperam, principalmente do Johnny Gonzalez. Né? O jogador, como o Diogo Barbosa, que já chegou sendo criticado. Não no nível Thiago Santos, mas já chegou sob críticas porque vinha mal no Grêmio, vinha meio sendo descartado no Grêmio. E aí eu entro no ponto em que a gente está tendo que dar o braço a torcer para o Diogo Barbosa. E que bom isso, porque eu acho que nem o mais otimista em relação a essa contratação tinha expectativa de que ele fosse começar tão bem assim, né, essa trajetória vestindo a camisa do Fluminense. O primeiro jogo foi contra o Curitiba. Ele começa como titular e numa atuação terrível, aquela atuação do Fluminense no primeiro tempo, ele consegue ter algum destaque. Na live pós-jogo, daquela oportunidade, eu falei durante aquele jogo que ele talvez era a única coisa boa que tinha acontecido ali, naquele momento, naquele jogo. Depois vem a partida contra o Santos. Ele começa como titular, novamente, e vai muito bem. Você sai muito bem ali pelo lado esquerdo. Naquele jogo, ele e Samuel Xavier, os dois foram muito bem. E contra o Argentino Júnior, o Diogo Barbosa entra e sofre, inclusive, a falta que dá origem à expulsão do goleiro. E tem, mais uma vez, uma atuação muito segura, com muita personalidade, acima de qualquer coisa. Que personalidade que ele demonstrou desde o primeiro jogo contra o Curitiba. E aí traz uma segurança para a lateral esquerda do Fluminense que a gente não vê há muito tempo. A gente não vê desde Caio Henrique. A ponto de, se o Marcelo, por exemplo, não puder jogar na terça-feira, eu acho que está todo mundo mais ou menos meio que tranquilo. Pelo que o Diogo vem jogando. Então é uma grata surpresa e que bom que isso aconteceu, porque eu acho que o julgamento, as críticas eram mais no sentido de é um jogador que está mal e que tem um salário alto. No caso, ele veio para o Fluminense ganhando bem menos. Mas o Diniz falou isso numa coletiva recentemente, em que ele elogiou muito, acho que foi depois do jogo contra o Santos, elogiou muito o jogo, falando que o jogador pode ter uma fase muito ruim em um clube. E nada impede dele se reencontrar com outra camisa. E eu acho que é o que está acontecendo com o Diogo Barbosa. É um jogador que foi muito bem no Cruzeiro, conquistou títulos no Cruzeiro, no Palmeiras. E o cara, assim, não desaprende completamente de uma hora para outra. O Diogo Barbosa, ele teve temporadas importantes, não foi uma temporada só. Ele teve temporadas importantes. E agora ele está mostrando novamente com a camisa do Fluminense que tem potencial.
E uma coisa que chama atenção no caso do Diogo é que ele tá muito feliz jogando no Fluminense, muito. Ele falou que tinha um sonho de trabalhar com o Diniz, treinando com o Marcelo, na mesma posição do Marcelo. Dá para ver nas entrevistas, quem assistiu o Zona Micha aqui no canal, no pós-jogo do Argentino Júnior, viu como ele tá satisfeito, ele tá sorridente, ele tá contente, e isso obviamente faz toda a diferença pro jogador, né? Isso é muito evidente. Então tomara que ele continue nessa caminhada. Eu acho que quando a gente critica, né, todo mundo estufa o peito para criticar. Eu acho que na hora de elogiar tem que ser da mesma forma, pelo menos eu penso assim. É claro que é muito cedo ainda para a gente determinar que o Diogo Barbosa deu certo, para a gente determinar que o Léo Fernandes deu certo. O Léo Fernandes, por exemplo, acabou de chegar. Então ele vai passar por um processo de adaptação que é completamente natural e tende a oscilar entre boas e más atuações. É muito cedo para cravar, deu certo, deu errado. O Marlon quase não jogou, o Júnior Gonzalez teve poucas oportunidades ainda, o Danielzinho mais ainda, pouco entrou em campo, só contra o Curitiba. Então é muito pouco para dizer que agora o problema da lateral esquerda do Fluminense finalmente está resolvido. Essa maldição vai cair, vai acabar, já acabou. É muito cedo para dizer isso ainda, mas eu acho que o Diogo Barbosa nos enche de expectativa pelo que ele vem mostrando em campo. E tomara que ele continue assim, até porque é bem provável que o titular contra o Argentino Júnior na terça que vem seja novamente o Diogo. Mas antes desse jogo tem uma partida muito importante também amanhã contra o Palmeiras no Maracanã, às 9 da noite. Quem inventou esse horário? Ele não deve ter família, um cachorro para cuidar, uma planta para regar, mas enfim, é isso. 9 horas da noite deste sábado, Fluminense e Palmeiras se enfrentam no Maracanã. E aí o dilema do técnico Fernando Diniz, que terá dois desfalques muito importantes, o Nino e o André, que estão suspensos. Quem será que o Diniz vai escolher para entrar no lugar deles? E mais, ele deveria poupar jogadores visando o jogo da próxima terça-feira? Seria a atitude correta, tendo em vista que vai pegar uma grande equipe que está brigando ali pelo mesmo espaço na tabela de classificação? Será que vale a pena arriscar esses pontos em prol de o time estar mais descansado na próxima terça-feira? Quero saber a opinião de vocês também. Eu não acho que ele vai poupar todo o time, tá? O Marcelo, por exemplo, a que tudo indica, ele vai cumprir suspensão automática. Então, deveria ir a campo no sábado, se ele não for jogar na terça, né? É o que a gente imagina que vai acabar acontecendo depois da expulsão contra o Argentino Júnior, apesar da tentativa do Fluminense em revogar essa decisão. Na zaga, Felipe Melo e Marlon no lugar do Nino. Ou ele vai poupar o Felipe Melo? Eu acho que tem essa possibilidade. E aí a zaga seria David Braz e Marlon, que não atuaram juntos. Não tem nenhum entrosamento. No meio, a mesma dúvida. No lugar do André, eu acho que não tem, quanto a isso eu não tenho muita dúvida, na verdade, que é a entrada do Martinelli, mas a minha dúvida vai em relação ao Lima. Será que ele vai querer poupar o Lima novamente? Ou vai manter o Lima, apesar das críticas que ele vem recebendo, e são críticas justas, né, que estamos fazendo, porque o Lima teve, de fato, uma queda de desempenho nesses últimos jogos. E aí poderia entrar o Thiago Santos fazendo a função de primeiro volante e o Martinelli de segundo, porque não acho que ele vai escalar Danielzinho e Martinelli, né, ainda mais diante do Palmeiras. Ou o Diniz poderia escalar Thiago Santos na zaga, como foi contra o São Paulo, mas com o David Braz sendo opção, não acho que ele faria isso. O Ganso, sempre que o time tem alguns jogadores poupados, geralmente ele também é poupado. Então poderia sair o Ganso e entrar o Léo Fernandes. E a gente tem um ataque com Cano, Arias e Keno, a não ser que ele resolva também poupar um desses jogadores. Contra o Curitiba ele resolveu poupar o Keno. Então tem muitas dúvidas, né, que serão tiradas ao longo do dia, né? A gente vai ficar aqui na apuração para trazer detalhes dessa última atividade, que vai definir o time titular para esse jogo, mas a gente já pode fazer alguns esboços e eu quero que você diga aí, né, o time que você acredita que o Diniz vai escalar, ou que você gostaria que o Diniz escalasse para esse jogo contra o Palmeiras. Será que teremos força máxima na medida do possível? Enfim, deixe aí nos comentários. E para a gente fechar, uma informação aqui interessante, porque mais uma vez o Fluminense pode faturar uma grana através do mecanismo de solidariedade da FIFA. Isso porque o jornalista Fabrício Romano publicou
que o Nottingham Forest da Inglaterra, o mesmo time lá do Gustavo Scarpa, do Danilo, fez uma oferta de 25 milhões de euros, quase 135 milhões de reais na cotação atual, a Roma para contratar Roger Ibanez, zagueiro de 24 anos. As negociações estão evoluindo e o time inglês deseja contar com mais esse reforço, só que não tende a ser uma negociação tão simples assim, porque o Ibanez é tratado como titular absoluto, peça fundamental pelo técnico José Mourinho, que conta com ele para a sequência da temporada. Na última foram 33 partidas no campeonato italiano, marcou 3 gols. Ele foi convocado pelo Tite para defender a seleção brasileira no ano passado. Mas tem um outro fator aí que pode favorecer essa negociação para que ela ocorra, é que o Ibanez também é agenciado pelo Giuliano Bertolucci, que colocou no Nottingham Forest o Danilo e também Felipe. E aí é o seguinte, ele foi revelado pelo Fluminense em 2017, o Ibanez, pelo menos pelo registro que eu tenho aqui, ele chega em 2016 e fica até 2018 ali pelo Fluminense. Então, em tese, tem que ver se o equivalente ali, o proporcional, porque ele chega em 2016, já que 2016 rolando, mas se for 3 temporadas, o Fluminense teria direito a 1,5% do total da negociação, e aí poderia faturar algo em torno ali de 2 milhões de reais, até 2 milhões de reais, a se confirmar realmente o período exato em que ele defendeu o Fluminense, inclusive nas categorias de base. Então é mais uma bolada que vai entrando aí nos cofres do Flu. Na época ele foi vendido por 4 milhões de euros, né, para a Atalanta, depois a Atalanta ele vai para Roma, e agora ele pode ser vendido por 25 milhões de euros, e aí o Fluminense vai faturar uma farpelinha dessa negociação, caso ela seja realmente concretizada. Beleza, galera? Deixa o like aí, não se esqueça, se inscreva no canal e se torne membro do canal do Lessa. Se você puder me dar essa força, é muito especial, ainda mais, você se torna um patrocinador oficial aqui do canal, tem plano aqui baratinho, só para dar uma força mesmo. Quanto mais, né, essa família crescer aqui no YouTube, no canal do Lessa, mais a gente vai levando para você, torcedor tricolor, um conteúdo de mais qualidade, beleza? Um abraço, ao longo do dia eu volto com mais informações.